Fala, meus amados, tudo bom? Eu sou o professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física, aqui da plataforma Gonçalves Dias, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre desigualdade de gênero no esporte. Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares, que é patrocinada pelo governo do estado, beleza? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Primeiro, entender a diferença entre sexo e gênero, tá? São duas coisas que estão interligadas, mas são diferentes. O sexo, ele tem a ver com a questão biológica. E o gênero está relacionado à questão histórico, social e cultural. O sexo, vamos lá para um exemplo. Se o espermatozoide, logicamente masculino, ele vai ter lá o cromossomo X ou Y. E o óvulo, logicamente feminino, vai ter o cromossomo X. Quando ocorre a fecundação, esse ser humano que vai nascer, se ele tiver o cromossomo XX, ele vai ser do sexo feminino. Vai ter órgãos genitais e reprodutores femininos, vai ter maior nível de hormônio feminino, por exemplo, estradiol, progesterona, que são os hormônios do sexo feminino. Então, esse ser humano vai ser considerado do sexo feminino. Se, por outro lado, após a fecundação tiver cromossomo XY, esse ser humano vai ser considerado do sexo masculino. Ele vai ter órgãos genitais e reprodutores masculinos, vai ter hormônios que são maiores no público masculino, por exemplo, testosterona. Tá? Então, esse indivíduo ele vai ser considerado do sexo masculino. Beleza? Isso vai ser sexo, relacionado à biologia do ser humano. Beleza? As diferenças biológicas, diferenças genitais, reprodutoras, hormonais, é isso que está relacionado ao sexo. Já o gênero, ele vai depender do contexto histórico, social e cultural, né? Ele tem a ver com como a sociedade ela espera que determinado indivíduo, que determinado sexo se comporte. Tá? Isso vai estar relacionado ao gênero. É como espera que a mulher fale, como ela se vista, como ela se comporte, como ela se direcione. Isso tem a ver com o gênero. É a relação que existe entre a sociedade e como ela vai moldar o indivíduo. Tá? Então, beleza? Deu de entender o que é sexo e o que é gênero, para a gente poder entrar nessa pauta histórica e depois um pouco sobre como que isso chega, tá, nos esportes. Beleza? Então, a desigualdade de gênero é um problema antigo, porém atual. Desde os primórdios da humanidade, a maioria dos povos caminhou para o desenvolvimento de sociedades patriarcais em que o homem detinha o poder de mando e decisão sobre a família. Então, veja aqui que ela está falando de sociedades patriarcais, tá? Que fez parte da estruturação de toda a humanidade. A sociedade patriarcal é aquela onde tem o homem como o ator principal, ele que toma a rédea das ações e das decisões. E a mulher, ela fica somente com a parte de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Então, assim foi e foram construídos as sociedades patriarcais. Por volta do século XVII, os órgãos genitais eles foram receberam as nomenclaturas, né, linguísticas e foram diferenciados em termos de sexo. Isso deu um aval maior para esse tipo de patriarcado, porque através da biologia eles defendiam essas diferenças entre homens e mulheres. Até aí tudo bem, porque realmente o homem ele tem órgãos
genitais e reprodutores diferentes das mulheres. Ele vai ter produção hormonais diferente das mulheres. O homem ele vai ter maior produção de testosterona. A mulher vai ter maior produção de estrogênio, de progesterona. A testosterona no homem vai fazer com que ele tenha mais massa muscular, que ele tenha mais força. A mulher tem testosterona em quantidades menores, bem poucas, por isso ela tem menos massa muscular, ela vai ter menos força. Então, essas questões serviam como o peso, tá? Que davam os privilégios para os homens, que geravam as desigualdades, tá? Entre esses dois sexos. Ele era pautado dentro desse fator biológico, tá? Devido a isso. Então, toda a sociedade patriarcal, ela defendia isso, de que os homens eles estavam mais aptos para sair, para trabalhar, para ter o controle da situação, e as mulheres deviam servir apenas como um suporte desse patriarcado, que elas deveriam ficar presas às atividades domésticas, atividades do lar, atividades da família. E aí que surge o movimento feminista, né, para quebrar isso. Porque até então tudo ok, as diferenças hormonais, diferenças de órgãos sexuais, tudo bem, mas dizer que a mulher deve fazer isso porque ela é um sexo frágil, dizer que o homem pode fazer isso porque ele tem mais testosterona, aí esse movimento bateu contra. É aí que entra o gênero e é aí que entra a busca pela igualdade de gênero, porque elas defendiam que existem vários conceitos, né, para o feminismo, mas todos eles chegam ao denominador comum, que é o quê? Que eles não aceitam essa diferenciação, tá? Essa diferenciação de privilégios sendo defendida apenas pelo ato biológico, de que a mulher ela sofre isso, a mulher ela não pode fazer aquilo porque ela é frágil, porque ela produz menos testosterona, porque o homem é mais forte. Então, batia contra esse tipo de pensamento, tá? Mas o patriarcado já tinha deixado, já tinha levado esse tipo de pensamento para todas as vertentes da sociedade. E aí nós temos dentro do governo, da educação, dentro da política, esse tipo de patriarcado. Tá? Nos cargos, a gente observar, nos maiores cargos políticos sempre tem mais homens, como chefes das empresas sempre vão ter homens. As diferenças salariais, quando tem dois do mesmo sexo no mesmo cargo, existem as diferenças salariais. Então isso tudo advém dessa sociedade patriarcal, tá bom? E no esporte não é diferente, tá? Tudo isso que vem da sociedade patriarcal, em que o homem ele detém o poder, de que ele toma as decisões, de que ele tem determinados privilégios, isso também respingou dentro dos esportes. E por vários tempos, as mulheres elas foram proibidas de estar fazendo parte dessa prática, tá? Como, por exemplo, no primórdio das Olimpíadas, lá em Atenas, as mulheres elas não podiam praticar os eventos, elas não podiam nem ao menos ir nos eventos, com essa alegação de que o esporte ele não era benéfico para o seu estereótipo corporal. Na primeira Olimpíadas moderna, né, a primeira Olimpíada da era moderna, as mulheres também estavam proibidas de participar. Então vejam, né, o nível de desigualdade, até de preconceito que existe entre esses dois gêneros, tá? No Brasil, mais especificamente, a mulher ela era proibida, existia um decreto, salvo engano, de 1941, onde
as mulheres eram proibidas de jogar futebol, de jogar handebol, de praticar natação, vôlei, porque aquelas atividades, elas teriam a capacidade de masculinizar essas indivíduas, né? Então vejam até que ponto. Então, por muitos e muitos anos, as mulheres não podiam estar presentes dentro da prática esportiva. Vem lá da Grécia Antiga, chegando até nos tempos modernos. Tá? Aos poucos isso foi mudando. Aos poucos foi mudando e a mulher ela conseguiu alcançar o seu espaço, mas sempre com um sentimento de que elas eram intrusas, de que aquele esporte não era para elas, de que aquela atividade não iria fazer bem, que aquela atividade poderia masculinizar essas mulheres. Era sempre essa sensação quando elas começaram a fazer parte de algumas modalidades esportivas. E o tempo foi passando, elas foram quebrando essas barreiras, né? A gente tem como exemplo Maria Lenk, que é uma nadadora, foi a primeira atleta, não só do Brasil, ela foi a primeira atleta sul-americana a participar de uma Olimpíadas. A primeira, né? Em uma época que não podia, elas não podiam participar, ela foi a primeira a quebrar essa barreira, a quebrar esse tabu. E aí Maria Lenk se torna um ícone nessa luta da desigualdade de gênero dentro dos esportes. Posteriormente, ela foi estudar nos Estados Unidos, formou no Rio de Janeiro a primeira escola de educação física. Então veja que ela não só foi um ícone para o esporte, mas também para a formação acadêmica, né, de profissionais da área de educação física. Ela teve aí vários e vários títulos na sua carreira, salvo engano, com mais medalhas de ouro entre o sexo feminino. Então ela tem um legado muito legal dentro do esporte e na luta pela desigualdade de gênero. Tá? Quando a gente vai para os tempos atuais, isso deu uma melhorada. As mulheres elas começaram a entrar nos espaços, começaram a estar presentes nas práticas esportivas, porém a briga agora é outra. A desigualdade ainda é grande, porém a desigualdade de oportunidade, de salário, tá? De competições. Então, se a gente for fazer as comparações, são coisas gritantes quando a gente compara a mesma mulher e o homem em um determinado esporte. Tá? O homem ele sempre vai ter lá, em média, aí, de 7 vezes o salário que uma mulher recebe para praticar o mesmo esporte. Ele vai ter, muitas vezes, o ano todo de competição, enquanto aquele mesmo esporte do sexo feminino, ele vai ter apenas um evento semestral, às vezes um evento anual. Então ainda tem essa luta muito grande do público feminino dentro do esporte. Já melhorou, vem melhorando, mas precisa ainda quebrar outras barreiras, tá? Da equidade, para poder ter igualdade, principalmente em se tratando de competição, de salário, para que essas meninas possam, falando um pouco sobre futebol, por exemplo, muitas atletas ainda fazem de forma amadoras. Tá? Elas não são profissionais, não são profissionalizadas porque os clubes não querem dar a estrutura, não querem dar a atenção e a valorização necessária para que essas meninas se profissionalizem. Mas os clubes são exigidos por lei, pela CBF, a formar equipes femininas, mas eles vêm fazendo e deixando de forma bem aleatória. Muitas delas jogando sem receber uma verba, né? Sem ter a fonte financeira. Então veja ainda que ainda tem uma luta muito grande que pode ser
conciliado e que pode ser melhorado através principalmente das mídias, né? Se as mídias, se os meios de comunicações começarem a propagar mais esse esporte, os esportes femininos, o que isso vai gerar de benefício? Se tem mais divulgação, consequentemente vai ter mais patrocínio. Mais patrocínio, isso vai gerar mais competição, mais visibilidade. Então, patrocínio, visibilidade, a mídia propagando aquele esporte vai chamar o público. O povo vai ter a atenção daquele esporte, ele vai para o estádio, vai para o ginásio para acompanhar aquela modalidade. E aí, tendo o povo presente, a mídia apoiando, patrocínio, com certeza vão ter competições. Tendo competições, a tendência é que a profissionalização ela melhore cada vez mais. E junto com isso vai vir a valorização, a parte financeira, tá? A estruturação da vida dessas jovens e a semente que vai ser plantada para as próximas gerações, certo? Então, a gente percebe que evoluiu muito, tá? O esporte feminino, a luta do esporte feminino por igualdade, porém, ainda tem um caminho legal a ser trilhado para que ocorra a equidade com o esporte masculino. Tá? A gente teve uma questão no Enem que fez uma comparação entre Marta e Neymar, mostrando o quanto que Neymar ganhava por um gol e o quanto que Marta ganhava por um gol, e comparando os 5 títulos de melhor jogadora do mundo que Marta tinha com o 3º lugar, que é o que Neymar tem. Mesmo assim, com essa trajetória aqui mais gloriosa do que a do outro, a parte financeira e a diferença financeira era absurda, né? Absurda e surreal a diferença que tem quando entra principalmente nessa questão financeira, na diferença do gênero. A gente sabe que toda a sociedade é presente a diferença salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo, mas no futebol, assim como em outros esportes, se torna mais gritante, certo? E aí vamos lá para a resolução do nosso exercício, para a gente complementar aqui a nossa aula de hoje, beleza, galerinha? O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são 2 expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, letra A, apresenta proximidades com o tênis no que tange às relações de gênero entre homens e mulheres. Pelo contrário, né, ele fala da diferença entre futebol e tênis, porque o tênis ele prega uma igualdade entre os gêneros. Letra B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Letra C, traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. Letra D, resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras. Letra E, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes feministas de destaque como Marta. Resposta correta, letra B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração às jogadoras. Com isso a gente finaliza mais uma aula. Não esquece de acessar o plano de estudo que está no link aí embaixo, tá? Segue a gente lá na @plataforma Gonçalves Dias no Instagram, segue a gente também no YouTube, curte, compartilha nossos vídeos
e ativa os sininhos para as notificações, beleza? Até a próxima, fique com Deus.